As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas. Comunicados. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo recebeu convite do deputado federal Herculano Passos, presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo no Congresso Nacional, que se encontra em funcionamento desde 2015, para um café da manhã, no qual se dará a reinstalação do colegiado com nova estrutura. O evento terá lugar amanhã, quarta-feira, 19 de abril corrente, a partir das 8 horas, no Salão VIP do restaurante do Senac, no 10º andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados. Ao iniciar nosso expediente, informo que solicitarei, nos termos da Instrução Normativa 09/2017, a degravação da presente reunião para que o que aqui for falado pelos convidados e debatido pelos nobres pares fique registrado nos anais dessa Casa. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada a debatermos os impactos da reforma da Previdência na economia dos pequenos municípios das regiões Norte e Nordeste, atendendo ao requerimento número 08/2017, de minha autoria e de autoria da senadora Regina Souza, do PT do Piauí, que já se encontra aqui presente, subscrita também por outros senhores senadores e senadoras. Esclareço que adotaremos os seguintes procedimentos. Cada expositor terá direito a 10 minutos para fazer a sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras inscritos dentro dos assuntos tratados, dispondo cada um de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta, após o que poderá ser contraditado pelo prazo máximo de 2 minutos, concedendo-se o mesmo tempo para a tréplica. A palavra aos senadores e senadoras será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. Antes de conceder a palavra aos convidados, informo que as participações dos cidadãos em nossa audiência serão recebidas nos seguintes canais: portal e-Cidadania, que pode ser acessado a partir do site da comissão, e pelo Alô Senado 0800 61 22 11. Estão presentes já os seguintes convidados, a quem, desde já, em meu nome, em nome da senadora Regina, agradeço e convido-os a comporem a mesa. Queremos começar pelo senhor Guilherme Delgado. Guilherme, O Gilmar não chegou ainda. Max. Guilherme Delgado, mais uma vez agradeço, Guilherme, a presença, é economista, com uma trajetória de excelência no IPEA. Queremos convidar e também agradecer mais uma vez ao representante da Confederação Nacional dos Municípios, Max Telesca, e queremos convidar o presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, o Wilson Antônio Romero. Bom, antes de passar a palavra aqui aos nossos convidados, senadora Regina, eu queria fazer aqui umas breves considerações. Primeiro, fazendo um registro que, desde maio de 2016, quando a presidenta Dilma Rousseff foi justamente afastada por um golpe parlamentar e o senhor Michel Temer assumiu o comando do governo federal de forma ilegítima, o que nós temos assistido é uma constante e sistemática retirada de direitos da população brasileira. Após diversas medidas, como o corte dos orçamentos que eram direcionados pela Constituição para as áreas de educação, saúde e para assistência social, me refiro à emenda 95 de 2016, a ex-PEC 55 de 2016, aprovada em dezembro daquele ano, o senhor Michel Temer escolheu penalizar essa
e as futuras gerações ao propor uma profunda reforma da Previdência Social que desconsidera todas as características de um país que avançou muito durante os governos Lula e Dilma, mas é evidente que é um país que ainda guarda o perfil de muitas desigualdades sociais e regionais. Hoje, inclusive, tem sido anunciada, através da imprensa, algumas alterações na reforma proposta, inicialmente, que vão... alterações essas que constarão na relatoria da Comissão Especial da Reforma da Previdência, na Câmara dos Deputados, a ser, inclusive, apresentada oficialmente amanhã. Mas é bom que se registre que os recursos que o relator está apresentando são resultados, antes de mais nada, de uma intensa mobilização social por considerar o quanto essa reforma é excludente e violenta. Portanto, é com esse sentido que tanto eu como a senadora Regina estamos promovendo esse debate, por termos clareza de que a Previdência Social tem um papel fundamental na redução das desigualdades sociais e regionais, principalmente ao pensar as especificidades do trabalho rural, da agricultura familiar, das dinâmicas dos grotões e dos interiores do país, que são muito diferentes do trabalho e da aposentadoria na cidade. Previdência nos municípios é financiada de duas formas: pelos recursos do governo federal, direcionados à Previdência, e pelo Fundo de Participação dos municípios. Esse fundo é composto por 22,5% do que o governo federal arrecada com imposto de renda e imposto sobre produtos industrializados e é distribuído conforme o tamanho do município. Segundo estudos da Anfip, que se encontra aqui presente, das 5.566 cidades brasileiras, 3.875 têm benefícios previdenciários do governo federal como sua maior fonte pública de renda. Isso significa que, se não fossem os benefícios da Previdência, a maioria dos municípios brasileiros estaria em situação de calamidade, já que não conseguiriam financiar a Previdência de seus cidadãos por conta própria. Eles dependem do governo federal para isso. Por isso, não é exagero, de maneira nenhuma, afirmar que a Previdência Social no Brasil segura a economia da maioria dos municípios brasileiros e tem um efeito de redistribuição de renda importantíssimo. Só em janeiro de 2016, por exemplo, os benefícios previdenciários resultaram na injeção de 5,6 bilhões de reais na economia brasileira. Eu quero aqui, tanto o Guilherme, como o Max, como o Romero, para ilustrar essas considerações iniciais que faço, eu quero aqui dar conhecimento de um estudo que o deputado estadual Fernando Mineiro, do PT lá do meu estado, Rio Grande do Norte, fez sobre o impacto da reforma da Previdência na economia local. Ou seja, o estudo foi direcionado para o Rio Grande do Norte. O estudo é intitulado A Reforma da Previdência é um golpe na economia dos municípios. E ele lista aqui, município por município, os valores arrecadados da Previdência, os benefícios previdenciários versus os valores que são arrecadados do FPM. Então, só para se ter uma ideia, o ano que ele pegou como base para esse estudo foi de 2016. E o estudo prova que a Previdência lá no Rio Grande do Norte pagou 6.634 bilhões de reais em benefícios urbanos e rurais nos municípios do Rio Grande do Norte. Um valor bem superior aos 2,435 bilhões do Fundo de Participação dos municípios transferidos às prefeituras. Rio Grande do Norte tem hoje 167 municípios, e desses 167 municípios, nós vamos constatar que em 73 os benefícios da Previdência superaram os valores do FPM.
Em outros 20 dos 167 municípios, os valores são praticamente equivalentes. E um outro dado que nos chama a atenção, senadora Regina, é que até mesmo nos municípios maiores, né, que, portanto, né, têm uma economia menos dependente da Previdência, o prejuízo será grande. Me refiro, por exemplo, né, a Natal, a capital do Estado. A Previdência, em 2017, pagou 1,7 bilhão, contra menos de 300 milhões do Fundo de Participação dos municípios. Então, o que é que nós queremos aqui discutir, né? Queremos aqui refletir? É que, veja bem, ao dificultar o acesso aos benefícios da Previdência, o governo vai diminuir consideravelmente a quantidade de dinheiro em circulação nos municípios, com graves consequências em termos de prejuízos econômicos e sociais. Isso vai se refletir nas vendas do comércio, na demanda por serviços, agravando cada vez mais, né, o quadro do ponto de vista social. Eu ontem conversava, inclusive, com alguns prefeitos e parlamentares lá do Rio Grande do Norte, né, e alertando, né, para essa situação, porque, veja, repito, na hora em que a proposta de reforma da Previdência, apresentada pelo Michel Temer, dificulta o acesso à aposentadoria, por exemplo, à Previdência Rural, porque é bom lembrar que, além de aumentar a idade mínima da trabalhadora rural, outro item igualmente grave é querer que agora a agricultora e o agricultor paguem a contribuição mensal à Previdência. Isso é, né, de uma insensibilidade sem tamanho. Me refiro à insensibilidade por desconhecer, ignorar e desprezar a realidade que é a agricultura familiar no nosso país, a realidade que é a vida do agricultor e da agricultora, né, Pedro? E principalmente nas regiões Nordeste e Norte. Repito, isso revela um imenso, né, desprezo, uma insensibilidade sem tamanho, achar que os agricultores e agricultoras teriam condições de fazer uma contribuição mensal para poder ter direito à aposentadoria justa e digna. E ainda acrescentando aqui que não é verdade que o agricultor e a agricultora não contribuam para a Previdência, eles contribuem, né, aquela contribuição anual de acordo com a produção. Igualmente o benefício de prestação continuada, né, de uma insanidade sem tamanho, porque, veja, foi com o advento do Estatuto, o Estatuto da Terceira Idade, que nós conseguimos naquela época, fruto de muita luta, e o presidente Lula sancionou que o benefício de prestação continuada, as pessoas passassem a ter direito a partir dos 65 anos de idade, que é para as pessoas com deficiência e bem como para os idosos, enfim, de baixa renda, né? Pois bem, o que é que o governo faz agora? O governo simplesmente eleva a idade mínima para 70 anos e ainda acha pouco, quer desvincular esses benefícios de prestação continuada do reajuste do salário mínimo. Ou seja, repito, isso terá um impacto violento, né, para a vida das cidades, principalmente para a vida dos pequenos municípios, porque o que estará por trás disso é o aumento da exclusão social. O que está por trás disso é a retomada, né, do aumento da pobreza. Processo esse que ninguém pode aqui negar, vinha sendo enfrentado nesses últimos anos dos governos Lula e Dilma, com as políticas de inclusão social que foram adotadas e que tirou milhares de famílias da linha abaixo da pobreza. Então, isso aqui é um assunto muito sério, né? Nós não estamos aqui inventando dados,
De maneira nenhuma, nós estamos trazendo esse debate aqui à luz de dados reais, de estudos que estão sendo feitos. Por isso que está aqui, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios, uma entidade que representa os municípios pelo país afora. Por isso que está aqui o IPEA, né, uma das instituições de maior credibilidade, né, pela qualidade intelectual, pela qualidade técnica que tem o Instituto o IPEA, que reconhecido, né, em todo o país, assim como a Anfip, né, pelo quanto de legitimidade tem os auditores da Receita Federal do Brasil e, portanto, a contribuição aqui muito importante de vocês. Repito, quando eu e a senadora Regina propusemos esse debate, né, senadora, foi para alertar também a população brasileira para mais esse ataque que a proposta de reforma da Previdência do governo ilegítimo que está aí traz para a cidadania do povo brasileiro. Senadora Regina, quer ouvir o pessoal e depois se colocar? Tá. Tá certo. Então, nós vamos passar agora imediatamente para Guilherme, aqui economista do IPEA. Eu fui ligar, desliguei, está ligado já. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite aqui da senadora Fátima, que, aliás, é minha conterrânea. Eu sou do Rio Grande do Norte também. Que legal. Legal. Eu vou tentar digamos assim, me situar nos 10 ou 15 minutos que me couber, e, portanto, eu optei por não apresentar PowerPoint, porque, na realidade, eu tenho visto muitos PowerPoints aí em exposições da Câmara e do Senado, com curto período de tempo, as pessoas correm, de repente ninguém fala, entende o que ela está falando, nem o que está vendo lá. Então, eu vou falar verbalmente, e o texto dessa apresentação está disponível, anotações da palestra, assim como um texto maior que eu tinha feito antes sobre Previdência Social e Desenvolvimento Rural, que um pouco vão apoiar os argumentos que eu vou colocar aqui. Mas as informações, de qualquer forma, vão estar disponíveis para quem quiser acessar. Bom, em primeiro lugar, antes de falar dos impactos da reforma da Previdência, vamos falar dos impactos da Previdência na economia dos municípios, porque essa é, digamos, a grande virtude da mudança constitucional de 88. E essa virtude, ela produzirá um efeito de inclusão no Brasil inteiro. Na verdade, se essa reunião chamasse regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, etc., nós vamos ver que em todo o Brasil você tem impacto desse sistema em todos os municípios, né? Nas regiões Norte e Nordeste, esse impacto é mais pronunciado e mais relacionado à Previdência Rural, que é inaugurada em 88. Portanto, como nós temos no Nordeste, nos 9 estados do Nordeste, um bioma, o semiárido, de uma forte concentração de agricultura de subsistência em todos os estados. O bioma do semiárido pega a maior parte dos benefícios previdenciários rurais do Nordeste, que é metade da Previdência Rural brasileira. Metade da Previdência brasileira rural está nos 9 estados do Nordeste. Portanto, quem for, digamos assim, pleitear em 2018 o mandato eletivo tem que dar um pouco contas ao semiárido a respeito da tramitação dessa reforma. Porque é a partir da Constituição de 88 que o semiárido e a agricultura de subsistência entra no seguro social. Até então ela estava fora, como de resto estivera fora toda a agricultura familiar brasileira do antigo INPS e INAMPS.
O INPS e INAMPS é uma instituição que tem toda a sua virtude, mas foi forjada para as categorias estratégicas do operariado urbano. Nunca se constituiu um estudo de previdência dos trabalhadores rurais. Nunca. Essa instituição ela vai ser criada, digamos, de forma precária com o Fundo Rural, mas muito mitigada, pagava meio salário mínimo, apenas ao cabeça de casal, num regime inflacionário sem correção, etc. E é só com a Constituição de 88 que o regime de economia familiar entra de direito na Previdência, e ao entrar de direito você viabiliza o acesso das regiões mais pobres e dos setores mais pobres de todas as regiões do Brasil. Porque pobre não só tem no Norte e no Nordeste, tem no Brasil inteiro. Tá? Portanto, quando se pensar em impacto regional, impacto social regional. Bom, então, se na região Nordeste nós temos a inclusão desse amplo espectro de agricultores familiares, quebradores de coco, quilombolas, agricultores de subsistência, assentados de reforma agrária, etc. Na região Norte, nós temos o acesso dos chamados povos da terra, das águas e das florestas, que nunca poderiam entrar na Previdência Social do velho regime, o regime INPS e INAMPS, que era restrito ao assalariamento ou ao profissional autônomo. Né? Não cabia o rural real brasileiro. Portanto, para esses 9 estados do Nordeste e 7 estados da região Norte, que nós estamos aqui focando, em especial para a zona rural e para os municípios de até 50 mil habitantes, nós temos um efeito de inclusão social significativa, válido para o Brasil inteiro, em particular para esses estados. Eu vou só citar um dado para ter ideia do que houve em termos de inclusão previdenciária em 25 anos. Pois bem, os benefícios rurais, eu estou só me referindo aos rurais, mas isso vale para os urbanos também. Em 31 de dezembro de 91, quando não haviam ainda entrado em vigor praticamente as regras da Constituição, eram de 4 milhões de benefícios, 4 milhões e 80 mil benefícios herdados do antigo Fundo Rural, percebendo um valor equivalente a $22 por benefício, porque era meio salário mínimo restrito ao cabeça de casal. $22 é como se você estivesse pagando R$80 hoje a um aposentado e pensionista. Na realidade, era uma forma ultra mitigada de se dar uma esmola, mas não era realmente um seguro social. Pois bem, de 91 a 2017, esse sistema de seguro social rural, ele vai dos 4 milhões a 9,4 milhões de benefícios. Isso representa, em 25 anos, um acréscimo de 132%. E o valor unitário do benefício vai de $22 a $300. Portanto, quando você cumula o efeito físico com o efeito econômico da valorização do salário mínimo e da vinculação ao salário mínimo, que é um critério constitucional, realmente, para essas regiões mais pobres, esses setores ligados à agricultura familiar de subsistência, agricultura dos povos da floresta, etc., isso terá um impacto muito significativo. A evidência empírica é muito forte. Eu gastaria muito tempo, do meu escasso tempo, para demonstrar isso aqui para os senhores. Mas, digamos assim, a evidência de que são municípios pequenos é muito clara e direta. Eu mostro um pouco, até peguei algumas estratificações. No Nordeste, o estado de menor incidência dos benefícios na área de 50 mil habitantes para menos, que era o Maranhão. Tinha 64% de benefícios concentrados nesses municípios. E o de maior incidência, que era o Rio Grande do Norte,
de 82%, isso em 94. Mas depois essa situação se mantém. Ou seja, o beneficiário da Previdência é uma figura que, mesmo mudando para uma sede municipal, acessando, digamos, serviços sociais, que em geral na zona rural ele não dispõe, ele se mantém na economia dos pequenos municípios. De forma que essa injeção de renda real previdenciária, advinda do efeito cumulativo físico. O efeito cumulativo físico é um aumento de 132%. O efeito de aumento do valor dos benefícios é muito maior. São 1.200% de incremento do salário mínimo, em termos reais, medida em dólar. Portanto, eu acho que eu já gastei 10 minutos. Então, como eu só falei da Previdência, aliás, eu só falei da economia dos municípios de forma muito genérica, eu tenho que ir ao segundo ponto da mesa, que é os efeitos da PEC. A PEC, do ponto de vista da Previdência Social, não vou falar do setor público, que não cabe aqui, mas da Previdência Social e da Previdência Rural, ela desestrutura completamente. Ela tem 9 regras, olha que não é uma só, nem duas. Eu vejo que o relator está preparando uma certa melhoria, né? Mas agora a gente tem que ver as regras cumulativas. São 9 regras cumulativas, algumas péssimas, outras muito ruins, outras ruins. Então, se você tirar 2 ou 3 regras péssimas para o ponto de vista da igualdade, da distribuição, e mantiver uma muito ruim ou ruim, não resolve a questão. Mas, em específico, para a economia dos pequenos municípios, para a economia rural, da Previdência Rural, eu citaria 3 regras que são fortemente desestruturantes. Primeiro, a já sabida unificação das idades, que pega em cheio a Previdência Rural, até porque não se trata de idade mínima, mas de idade única, são 2 conceitos distintos. A idade mínima é um conceito até previdenciário com certo sentido. Depende da idade, evidentemente. Não pode ser a idade de Matusalém também. A idade única, não. A idade única você faz tábula rasa das diferenças no mercado real de trabalho. E o mercado é real, não é teórico, né? A segunda regra, que é muito ruim para a Previdência Social Rural, mas em geral é ruim para todo mundo, é o tempo de contribuição mínima de 25 anos. Ora, hoje, na própria EM, que está exposta aí na PEC, está dito, os segurados rurais têm dificuldade de comprovar 15 anos. Eles apelam para os juizados porque não conseguem os comprovantes. O homem rural não é homem de guardar documento, não tem nem essa cultura. Agora você amplia para 25 anos, realmente, para tornar inexequível a própria idade única. Mas uma regra específica para o rural, que é fortemente, digamos assim, expulsiva daqueles grupos sociais que eu mencionei inicialmente como incluídos. É a regra da contribuição compulsória, individual, monetária, mensal, de 5% do salário mínimo por indivíduo da família. Imagine o nosso semiárido, há 5, 6 anos com seca, você expelir o segurado da Previdência, porque ele não vai todo mês no Banco do Brasil depositar R$200 para ele, a mulher e 2 filhos, né? Não vai porque não tem, né? E o sentido da Previdência é proteção social aos riscos incapacitantes do trabalho. A questão de ter ou não ter capacidade contributiva é uma questão de igualdade que tem que se resolver em outra esfera. E para os povos da terra, das águas e das florestas, que é o grupo, digamos assim, amplo de arranjos de economia familiar do Norte. Ou seja, gastar 2, 3 dias de canoa ou de barco para se deslocar a uma agência do Banco do Brasil para fazer uma contribuição, além de ser uma contribuição muito cara, muito onerosa, muito distante, isso é outro fator de expulsão do segurado especial da Previdência.
Então, na realidade, a única razão que está posta para essa regra não é uma razão previdenciária. Aliás, o próprio secretário de Previdência já declarou, o que se vai arrecadar com isso é migalhas. O objetivo é expelir o segurado especial da Previdência, porque quando ele não contribui, ele perde a condição de segurado. E perdendo a condição de segurado, ele não pode requerer benefícios, não só de aposentadoria, porque não completa os critérios, mas outros vários. Em resumo, eu diria que, para nós preservarmos os ganhos de igualdade social, de justiça social, de desenvolvimento humano que essas regiões experimentaram e experimentam há 25 anos, concluindo a minha fala, eu diria que a manutenção do sistema de previdência social rural, da previdência social em geral, mas da previdência social rural nessas regiões norte e nordeste é essencial ao equilíbrio social regional que tantos ganhos teve depois da Constituição de 88, somente dos anos 2000 para cá. Muito obrigado. Agradecer a Guilherme, né, pela importante e qualificada contribuição que traz ao debate. Vamos passar agora imediatamente para o senhor Max Telesca, que é consultor da CNM, a Confederação Nacional dos Municípios. Ele está aqui representando a presidente Paulo Zilowski, não é isso? Muito obrigado, senhora presidente. Eu agradeço em nome da Confederação Nacional de Municípios e em nome do presidente Paulo Zilowski a oportunidade de trazer a visão do municipalismo brasileiro acerca da reforma da Previdência que está se propondo aí no Congresso Nacional. E indo então direto ao ponto, primeiramente, a Confederação Nacional de Municípios ela é favorável à reforma da Previdência. Ela entende que a Previdência tem que ser reformada, deixando de maneira bastante clara isso. Na justificação da reforma, existe uma parte em que se fala do bônus demográfico brasileiro que estaria acabando, do envelhecimento da população. Todas essas realidades, a Confederação Nacional de Municípios compreende que elas são intransponíveis, elas existem e, portanto, a reforma da Previdência ela é inadiável realmente. A questão é, e aqui trazendo o enfoque para o nosso tema dessa audiência pública. Os municípios brasileiros, essa é a realidade, não tem como negar também, principalmente os pequenos municípios da região norte e nordeste do Brasil, são bastante dependentes dos benefícios previdenciários, como já falou o nosso anterior palestrante. Então, apesar da Confederação defender uma reforma ampla, ela entende que esse tema da audiência pública de hoje ela é muito importante e não pode passar batido e tem que ser realmente objeto de bastante preocupação das autoridades que estão propondo a reforma da Previdência. Então, aqui uns dados que já foram repassados, né, vou passar de maneira rápida, porque realmente o tempo é curto. Mas, então, os dados do próprio governo em 2008, os benefícios pagos pela Previdência superaram o repasse do FPM em mais de 60%, na época, em 2008, de 5.568 municípios. Hoje, a Confederação está estimando em quase 70% esse repasse, essa ultrapassagem, né? Um outro dado que nós temos, que os benefícios do regime geral da Previdência hoje representam mais de 25% do PIB de algumas cidades, especialmente as cidades menores. Então, a própria Anfip, que está aqui representada, tem uma fala de um dos presidentes que diz que os benefícios pagos pela Previdência Social são o principal motor da economia de 7 em cada 10 municípios do Brasil. Portanto, se há
uma realidade que deva ser observada com bastante carinho, com bastante preocupação, é a realidade dos pequenos municípios brasileiros, em especial das regiões Norte e Nordeste, porque sim, eu sou de uma cidade do interior, eu lembro que há muito tempo atrás a economia funcionava do dia 30 ao dia 5, porque era quando a aposentadoria caía, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul, estou falando, né? Estou falando do interior do Rio Grande do Sul, há mais ou menos uns 20 anos, onde eu lembro que era do dia 30 ao dia 5. Depois o município parava porque não tinha mais economia funcionando. Estou falando da década de 90. Muito bem. A CNM também vê com preocupação a questão do aumento da idade mínima para benefício da prestação continuada e também vê com bastante preocupação também a questão do aumento do tempo mínimo de idade mínima para a aposentadoria rural, aqui como o nosso palestrante anterior falou, a idade única, né? Então a CNM também entende que essa é uma questão bastante importante de ser observada, porque ela vai impactar de forma importante dentro da realidade das economias locais. Então é isso, exatamente o que eu estava falando, que a CNM entende que uma reforma restritiva, como o texto original da PEC 287, terá efeito significativo nestas microeconomias. Então, o que a gente está sugerindo? E aqui, presidente, é uma questão bastante importante, que seria essa reforma, ela deveria, se for realmente passar um texto parecido. Eu não sei, amanhã vem o substitutivo, até recebi hoje o texto do substitutivo, mas ainda não tive tempo de observar. Mas deveria, se for realmente ser feita algo parecido com o texto original, a CNM considera bastante importante que venham, junto com estas medidas, projetos compensatórios de fomento a desenvolvimento das microeconomias, ou, mais especificamente, isso é o mais importante para nós nesse momento da Confederação, porque a gente fala aqui sobre a economia local, mas é importante também entender, presidente, os municípios brasileiros, especialmente do Norte e do Nordeste, não aderiram, não fizeram a implantação dos regimes próprios de previdência social, ou se fizeram, mas fizeram muito pouco. Não é significativo, algo em torno de 23% somente fez Então, aqui, esses pontos de mudança que beneficiariam a saúde financeira e atuarial dos RPPS. E aí nós estamos falando com relação ao caixa dos RPPS, né? Nós estamos falando agora com um enfoque não da economia local, da cidade, dos munícipes, das pessoas que moram na cidade, dos trabalhadores, mas sim sob o ponto de vista e aqui é um dado bastante interessante, porque essas medidas, elas em tese, beneficiariam a saúde financeira e atuarial dos RPPS. Só que olha o que acontece. Embora essas medidas eventualmente pudessem beneficiar, como os pequenos municípios brasileiros, especialmente os municípios do Norte e do Nordeste brasileiro, não implantaram os RPPS, nem mesmo estão hoje ainda jungidos ao Regime Geral da Previdência, nem essas eventuais melhorias na saúde financeira e atuarial dos RPPS, os municípios não iriam ter nenhum tipo de benefício. Os municípios que eu digo, os caixas dos fundos próprios de previdência. Então, o que a CNM está sugerindo? A CNM sugere que, se eventualmente for passar uma reforma dessa forma, que seja acompanhada, aqui, o quadro da adesão ao RPPS. Então, no Norte, são 23,8% dos municípios, no Nordeste, 28,3%, Sudeste sobe para 32%, o Sul é 46% e o Centro-Oeste 67% de RPPS. No Brasil ainda é pequeno, 36,4%. Então, o Norte e o Nordeste implantou pouco o RPPS. Portanto, mesmo essas regras mais restritivas, que em tese beneficiariam os fundos, né, nós estamos falando de pecúnia e não do trabalhador, nós não vamos, os municípios, os fundos não receberiam nenhum tipo de benefício, pelo contrário, ficariam impactados com as medidas que são restritivas dos benefícios
e não teriam nenhum tipo de retorno com relação ao equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui, por exemplo, no dado do endividamento, aqui nós estamos entrando já numa outra parte da nossa fala, que é a questão da necessidade que essa reforma tem. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade de fazer um refinanciamento dessa dívida. Ali, ó, o Nordeste, aqui, como é que é? Aqui. São 5.545 parcelamentos do Nordeste. 5.545 parcelamentos, não são 5.545 municípios, tá? Porque até nem tem. Mas essa é uma amostra de 634 municípios que apresentaram o relatório de gestão fiscal. Foram dados que nós conseguimos coletar, e desses, então, isso equivale hoje a uma amostra de 11,4%. Nos parcelamentos de 2014, são 5.545 parcelamentos, isso quer dizer que são vários parcelamentos por município, né? Esses parcelamentos, eles equivalem a 23% da receita corrente líquida do município. Portanto, a dívida é praticamente impagável hoje. Por quê? Aqui vai ter um dado importante também, que é a relação do endividamento com o FPM e o Fundeb. Quanto mais, a gente sabe que são os municípios menores, são aqueles que são mais dependentes dos repasses do FPM e do Fundeb. Portanto, quanto mais dependente do Fundeb e mais dependente do FPM, maior é a dívida do município. Então, os pequenos municípios estão altamente endividados e não conseguem pagar as suas dívidas, porque o financiamento que ocorreu em 2013, ele agora começou a dar frutos. Ó. Esse dado aqui eu vou pular. Aqui, ó. Esse é o dado que eu gostaria de chamar a atenção. Quanto às retenções do FPM, relativo aos parcelamentos, vezes que o último refinanciamento, então aqui o último refinanciamento foi um refinanciamento muito ruim, mas houve uma ampla adesão. Essas dívidas praticamente impagáveis geraram bloqueio e zeramento. Então, assim, ó, em 2015, 8,78 de retenção. Em 2016, 8,11. Agora, quando é que estourou o endividamento? Esse ano e o ano passado. Em 2014, 759 municípios tiveram ao menos um repasse zerado. Esse número aumentou para 1.144 e 1.450 em 2015 e 2016. Foi quando aumentou, quando o parcelamento ele teve um acréscimo de juros. Eu não sei exatamente falar qual é mas foi quando piorou o parcelamento. Muito bem. Para concluir, senhora presidente, a Confederação entende que tem que ser feita a reforma, mas ela entende que sim, os pequenos municípios vão sofrer muito, especialmente do Norte e do Nordeste, vão sofrer a economia local vai sofrer com essas regras mais restritivas que estão sendo propostas pelo governo. Não há dúvida disso. Há também houve um esquecimento, digamos assim, das realidades regionais, né? E isso deve vir acompanhado, se for passar, de fomento à economia, à microeconomia, mas a Confederação Nacional de Municípios ela tem esse trabalho de tentar também que os municípios, os caixas dos fundos e dos tesouros, eles tenham um refinanciamento dessas dívidas. Acho que caiu aqui a minha apresentação. Okay. E hoje... É a última? Então não tem mais. Enfim, eu ia falar sobre o reparcelamento. Na medida provisória 766, está sendo proposta um reparcelamento dessas dívidas. Seria uma forma de compensar, eventualmente se viesse a passar esse texto, os municípios com esse reparcelamento das dívidas previdenciárias municipais.
É isso, senhora presidente. Eu agradeço muito a oportunidade de expressar aqui a visão da Confederação Nacional de Municípios sobre o tema. Eu agradeço a participação de Max Telesca, repito, representando aqui a Confederação Nacional dos Municípios. Nós vamos passar agora para o Wilson Antônio Romero, que é o presidente da Anfip. Quero rapidamente aqui registrar a presença também de Gilmar Dominici, que é o secretário executivo da ABM, que vai também se colocar. Bem como aqui também registrar a presença de Pedro Lopes de Araújo, lá do meu estado, que é diretor para assuntos parlamentares e relações institucionais da FENAFISCO, e registrar também a presença de Vanúbia Lima, que é jornalista também da FENAFISCO. Com a palavra, Romero agora, presidente da Anfip. Senadora Fátima Bezerra, senadora Regina Souza, é uma satisfação participar desse debate para contribuir um pouquinho, até pela expertise da Anfip, que há cerca de 8 anos fez uma primeira edição de uma publicação que se tornou referência, que fazia exatamente o cotejo entre quanto se distribuía de previdência para os beneficiários do INSS, né, de recursos para os beneficiários do INSS na jurisdição de cada município brasileiro, e cotejando isso com o quanto se recebia de FPM no âmbito de cada município. E se percebeu, obviamente, a importância da Previdência, e nós queremos, antes disso, também fazer... Vamos ver onde é que passa. Ah, não está passando. Trancou, acho que é. Perfeito. Tem que ser para lá. É lá primeiro. Tá. Então, a primeira noção que é relevantíssima, nós sabemos o tamanho da Previdência brasileira, que é o grande debate do momento. Amanhã nós teremos o parecer do deputado Arthur Maia sobre a PEC 287, mas aí a Previdência como um todo, com o conjunto do que é arrecadado, do que é pago de benefícios, no âmbito de cada esfera de debate. Então, nós temos lá, no âmbito do INSS, no regime geral, o conjunto de 355 bilhões de arrecadação, 402 de benefício, e isso só cotejando contribuições sobre a folha ou vinda dos senhores, dos servidores públicos. Depois nós temos a Previdência Rural, que arrecada 8 bilhões e paga 113 de benefícios, a União, os civis, os militares também da União, e aí embaixo nós temos estados e municípios. Num primeiro momento, se percebe que nos regimes próprios do município é uma situação superavitária. Logo adiante, nós vemos o que? Não só números, nós vemos pessoas. Os municípios já empregam, no âmbito dos seus regimes próprios, e pagam benefícios, num total de, entre ativos e inativos, 3 milhões de pessoas. Então, a reforma não mexe só com a economia dos estados, ou com a economia dos municípios, mexe essencialmente com a vida de cada um desses trabalhadores dos municípios. Além disso, nós temos outros quase 1.700.000 servidores municipais ou trabalhadores nos municípios que não estão vinculados a regimes próprios, que são aqueles onde os 3.491 municípios que ainda não constituíram o seu regime próprio. Então, ao fim e ao cabo, nós temos 3 milhões, quase 5 milhões de brasileiros envolvidos nos municípios que serão afetados pelas regras da reforma. Então, não pode-se simplesmente dizer assim, somos radicalmente a favor dessa reforma. Nos estados, aí nós temos, nos regimes próprios de municípios, 3 milhões e 100, como já mostramos, sendo que 500 e poucas mil pessoas já estão aposentadas ou são pensionistas. Ao mesmo tempo, o governo, para diminuir as pressões na sua base, empurra para diante a reforma envolvendo município e estado. Me parece uma franca inconstitucionalidade, na medida em que, se abrir essa possibilidade, nós teremos regras diversas em cada um dos 5.000 municípios.
ou até nas 27 unidades da federação. E aí é só para demonstrar os estados onde já temos a previdência complementar instituída e muito poucos municípios, exceção feita de capitais, já instituiu a sua previdência complementar. Temos convicção que temos que fazer ajustes na previdência, em função da evolução demográfica, em função de uma série de problemas no campo das fontes de financiamento, de elevadas renúncias, do subsistema rural que tem um desequilíbrio, de não termos uma estrutura muito ágil de fiscalização, de também não recuperarmos celeremente os créditos da dívida ativa, mas isso não pode ser simplesmente pagar o preço do desgoverno. Nos estados e municípios, nós temos regramentos não feitos ainda dos regimes próprios, ou feitos de forma tardia. Durante muito tempo, nos municípios se apropriaram dos valores descontados dos servidores e foi para o Caixa Único. E na maior parte deles, obviamente, na maioria maciça, não há previdência complementar. E só para desmentir o que o governo fala de rombo da Previdência, há um sincericídio no site do próprio Ministério da Previdência, em que, lá na parte inferior do site, tem perguntas e respostas sobre a reforma, e o próprio governo responde de onde vêm os recursos da Previdência Social. Ele simplesmente diz que tem um rombo, mas aí ele desmente o rombo. Ele diz que, para manter o regime geral de previdência, que é o do INSS, não deve ser cotejado somente a contribuição da folha com o conjunto dos benefícios, tem que cotejar o conjunto das contribuições que estão lá no artigo 195 da Constituição, que são a COFINS, a Contribuição Social sobre o Lucro, as loterias. Portanto, o próprio governo desmente o governo. E quando ele dá uma pedalada constitucional e mistura aposentadorias dos servidores públicos na Seguridade, ele também está dando outra pedalada, porque ele mesmo reconhece que o que mantém os regimes próprios de previdência, inclusive os municipais, não são os recursos da Seguridade, são os recursos vindos da contribuição do servidor público ativo, aposentado e pensionista e do ente federativo. Portanto, isso é lá do âmbito do artigo 40 da Constituição, da organização do Estado, e não do nosso Estado do Bem-Estar Social, que está no título da Ordem Social. A Anfip publicou, já em 2008 e depois 2012, esse documento em que atesta exatamente o que a própria senadora adiantou aqui. No Rio Grande do Norte, a maioria dos 167 municípios sobrevive dos benefícios pagos pelo INSS, e são os aposentados e pensionistas que mantêm a economia dessas cidades. No cenário nacional, a situação também se repete. Em 2012, 71% dos municípios brasileiros, o valor repassado pela Previdência era superior ao repassado pela FPM. E, num resumo de 2014, em 70% dos 5.568 municípios, o valor dos repasses supera o FPM, em 82% deles a arrecadação municipal. Então, um último número, inclusive, está aí, muito claro, em que em alguns estados a participação dos benefícios na economia municipal, no PIB municipal, supera 50%. E ali nós temos em Condeúba, na Bahia, 66%, em Paulistana, no Piauí, em Barra do Mendes, em Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, Valência do Piauí, todos acima de 50% do PIB municipal. O volume de recursos repassados pelo INSS na jurisdição do município. A economia, as cidades que mais dependem, inclusive, dos repasses da Previdência. Num levantamento feito há poucos dias, nós vimos aí que, no Rio Grande do Norte, Pau dos Ferros, ele recebe 3,3 vezes mais recursos da Previdência do que vem da sua própria receita corrente. No Piauí, Valência do Piauí, também. Então, vejam a importância de algo que é extremamente estranhável, que a Confederação Nacional dos Municípios veio aqui defender. E eu vou apresentar um documento em que o senhor Paulo Ziolkowski, meu conterrâneo, ex-prefeito de Mariana Pimentel, vem ser taxativo em defender a reforma, quando nós temos que ter uma visão extremamente crítica. E um dos grandes impactos é exatamente esse, a importância dos benefícios rurais nas economias, em especial do Nordeste. Tá? Os benefícios rurais são fundamentais, e no momento em que o governo começa a taxar o trabalhador rural
a promover uma medida que encaminha para um êxodo rural maior, criando uma desestruturação da economia familiar, nós com certeza vamos ter um impacto na economia desses municípios, e aí eu critico e venho trazer para o debate a posição da CNM, em que o seu presidente diz apoiar incondicionalmente a reforma, principalmente pelo fato de que o dinheiro que entra no município do INSS não gera ISS. Ele só vai para ICMS, vai para os outros, mas não percebe que os outros tributos todos são gerados a partir daí. Nós temos, em função desse movimento de compra de produtos, de contratação de serviços, a arrecadação aumenta de COFINS, de contribuição social sobre o lucro, de imposto de renda, de IPI, etc., etc., e isso vai vir como retorno ao município? Então, me parece uma visão extremamente reduzida e, lamentavelmente, o documento que a CNN oferece ao presidente da comissão fala 40% no apoio à reforma e quase 60% na busca de um parcelamento ou refinanciamento das dívidas dos municípios. Preocupa saber que a representação do municipalismo brasileiro defende, de forma relativamente fechada, uma reforma que é perniciosa para a sua própria economia. Então, senhores, esse é o debate que nós queremos colocar, também lembrando que a Anfip tem sido atacada por apresentar o contraponto à reforma, mas nós vamos continuar nessa luta e, obviamente, tentando colaborar não só na Câmara e depois, quando a reforma chegar aqui no Senado, contribuindo para esse debate que é fundamental, porque estamos mudando e colocando na mão de 513 deputados e 81 senadores a mudança na vida dos cidadãos brasileiros, de mais de 200 milhões de brasileiros. E essa é a nossa contribuição, senadora. Muito obrigado. Agradecer a Romero, né, presidente da Anfip, né, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, né, pela importante contribuição que tem dado também ao debate. Nós vamos agora passar a palavra. Senadora Regina quer já se pronunciar? Sim. Ok, senadora Regina. Com a palavra, senadora Regina Souza, coautora comigo do presente pedido de realização dessa audiência. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os convidados. A gente tem debatido muito a Previdência sobre os vários aspectos, né, porque a gente pode segmentar, tanto que esta comissão é de desenvolvimento regional. O pessoal pode dizer, por que está discutindo Previdência? Né, mas a comissão de desenvolvimento regional tem que se preocupar com o desenvolvimento das cidades, né, principalmente as pequenas, as mais pobres. Então, tem tudo a ver a discussão, né, ser feita nesta comissão. A gente já discutiu em outras comissões, destacando professores, destacando policiais, mulheres. Então, a gente está fazendo um debate exatamente para ver os vários segmentos onde é que eles se encontram, né, para poder unificar as lutas, inclusive, que nós somos defensores das lutas das categorias e dos segmentos envolvidos. Então, para a primeira questão da reforma, o primeiro pecado é que ela trata igual os desiguais, né? Isso não é promover igualdade. Você promove igualdade tratando desigual os desiguais, senão eles nunca vão se igualar, né? Então, ela trata igual os desiguais, já é o primeiro pecado. E tratando especificamente dos municípios, e aí já fica, inclusive, para anotação da Confederação e dos outros convidados também, a gente precisa pensar no subliminar também. Não é só dizer o trabalhador em si, o trabalhador rural em si. Veja bem, você faz essa proposta para o trabalhador rural. Quais são as consequências logo de cara? Isso eu ouvi nos municípios que andam. E aí já faço aqui também uma questão ao representante da Confederação, é que se essa é a opinião dos municípios, dos prefeitos, porque onde eu tenho andado, eu ainda não encontrei um prefeito. Olha que eu já andei muito no meu estado. Ainda não encontrei um prefeito a favor desta reforma. Principalmente, eles apontam exatamente essa questão do trabalhador rural, porque os pequenos municípios, já foi dito aqui, vivem, não precisa mais citar números, sobrevivem com a aposentadoria rural.
Mas você exige isso do trabalhador rural, né? Uma coisa que ele conquistou lá em 88, você exige que ele contribua. Qual é a primeira consequência? Digamos que na casa faça um esforço danado e contribua. Porque aqui tem matérias, inclusive, que a Folha fez visitando o município, onde entrevistou um mundo de gente, e a pessoa diz, para pegar num dinheirinho, vai caminhar a pé não sei quantos quilômetros para dar uma diária, encontrar alguém que esteja precisando de trabalho dele, e ele deixa a roça e vai dar uma diária para pegar um trocado. Mas vamos dizer que ele consiga juntar o dinheiro para pagar. Mas vai ser na casa. E os outros? Então, a primeira consequência é que os meninos e as meninas não vão mais querer trabalhar na roça. Se eles olham para frente e dizem, eu não vou me aposentar, né? Na roça começa cedo. Eu sou da roça, comecei com 7 anos, já plantava feijão, milho. Então, começa cedo. E aí ele olha para frente e ele diz, eu não vou me aposentar. Ele não vai continuar a profissão do pai dele, da mãe, como trabalhador rural, como agricultor familiar. Ele vai buscar na cidade uns bicos, um subemprego, mas pelo menos ele vai ter a ilusão que vai contribuir para a Previdência e um dia vai se aposentar. Na roça ele não vê essa perspectiva. Então, como consequência disso, diminui a produção da agricultura familiar. Precisa ver essas coisas também. Diminui a produção da agricultura familiar. Vai diminuir. Já tem diminuído porque hoje os meninos, porque tiveram mais oportunidade para estudar, já não querem ficar na roça. Imagina com essa perspectiva de futuro que ele tem. Então, quer dizer, diminui a produção. Diminuindo a produção, aumenta o preço da comida, porque a comida da gente vem, na sua maioria, na sua maior parte, da agricultura familiar. O feijão com arroz. Então, quer dizer, tem toda essa cadeia que tem que ser analisada. Por isso que quando a gente fala essas coisas no município, que os prefeitos entram na discussão, e eu faço sempre o debate, deixando que eles entrem na discussão, prefeitos, vereadores, e eles colocam isso. Então, a Folha de São Paulo, a UOL, fez uma matéria lá no meu Piauí, em Paulistana. Ele entrevistou um agricultor aposentado, mostrando como ele mudou de vida, saiu da extrema pobreza e ingressou pelo menos nos pobres, porque ele conseguiu, inclusive, pagar um posto à prestação. Tem água. Ele entrevistou um que vive só da Bolsa Família, que ainda não tem. Ela perguntou, ela vai contribuir, tirar do Bolsa Família para contribuir? Né? E ele entrevistou o dono do comércio, lá, um comércio maiorzinho da cidade, e ele entrevistou o dono da farmácia, e todo mundo dizendo a mesma coisa. Aqui funciona a partir do dia 25 até o dia 10, depois pode fechar as portas. Não vende mais nada. E entrevistou o prefeito da cidade. Então, quer dizer, todo mundo está percebendo a consequência disso, né? Embora ele não, na época ele não vá ser mais prefeito, daqui a uns anos ele não é mais o prefeito, mas ele está pensando na cidade, no desenvolvimento, o crescimento da cidade dele. As cidades vão regredir, porque quem contribuiu para diminuir a extrema pobreza nas cidades, do semiárido principalmente, foi a aposentadoria rural, o Bolsa Família. Botou um pouco de comida na mesa e a aposentadoria que dá independência para o trabalhador. Quando ele consegue respirar melhor, é quando ele consegue essa aposentadoria. Então, eu fico preocupada assim quando eu ouço dizer que a Confederação dos Municípios é a favor da reforma como ela veio, né? E aí, a questão da previdência complementar, da própria... Primeiro, não é preciso a reforma para o município fazer sua previdência. Tem um monte de municípios que já fizeram, e eu tenho um pé atrás com essa previdência própria dos pequenos municípios, porque o que eu tenho visto é que chegam lá umas pessoas vendendo a ideia e ajudando a implantar, e depois vão embora, ganham dinheiro e vão embora, e os prefeitos ficam lá com a previdência própria. E aí quem administra é a prefeitura, porque ele bota lá uma pessoa da confiança dele para administrar. E na hora que ele se aperta, e que é sempre, a prefeitura está sempre apertada, ele mexe naquele dinheirinho. Tem um monte de prefeito enrolado na justiça já, por conta do uso do dinheiro da Previdência, ou então do não repasse da parte da Prefeitura. Né? Quando ele não vai buscar mesmo o fundo, ele usa pelo menos aquele que ele tinha que repassar, hoje esse mês não dá, porque tenho que pagar os professores, tenho que pagar os vigias, então esse mês eu não vou repassar, e pensa que no mês seguinte vai repassar, e vai acumulando uma dívida com a própria Previdência. Já tem um monte de prefeito devendo a própria Previdência, e olha que ela é nova. Então, isso... Eu tenho um pé atrás com Previdência. Eu acho que uma cidade grande, Teresina, por exemplo, tem uma daqui um que foi prefeito,
acho que é consolidada a Previdência de Teresina, eu penso, mas em cidade pequena eu tenho muita preocupação com a Previdência própria nas pequenas cidades, a viabilidade dela, porque para o futuro ela vai ter uma dívida igualzinha eles têm hoje com o INSS. Né? E aí, na questão da dívida, o INSS tem o poder de bloquear, né? Deixa o município com fome, mas bloqueia a parte dele agora. E quando a dívida cresce mais, o município pede um refinanciamento, faz tudo de novo em 200 não sei quantos meses e torna a atrasar. É o que a gente vê. Né? E os grandes devedores também não pagam, porque ficam esperando um dia que o Estado está precisando de muito dinheiro, e aí ele chama para fazer um refis aí, para ver, vamos parcelar esse negócio que está precisando de dinheiro. Então, tem explicação Bradesco, Itaú, Santander dever a Previdência? Não tem. Com os lucros que tem aí, que publicam aí, estão esperando um benefício. Então, quer dizer, não convence, né, essa história. A reforma como um todo, né, não estou dizendo também, tem ajuste a fazer, inclusive cobrar, inclusive depositar. A primeira coisa que tinha que fazer, vamos primeiro depositar todo o dinheiro que tem que ir para o Caixa da Previdência, aí a gente vê quanto dá, aí a gente vê que reforma precisa. Né? Nós temos uma CPI para ser instalada, a gente vai querer exatamente, não é para fazer palanque, não é para... É para a gente estudar a reforma da Previdência, o Caixa da Previdência, para ver se é verdade, quem está com a razão. Porque tem muitos números, até um tempo desse, ninguém questionava a Anfip. Agora, como tem um projeto, uma PEC tramitando, questiona a Anfip. Então, vamos ver, vamos botar os números, vamos contratar uma auditoria externa aí, e vamos estudar a Previdência nessa CPI, para ver realmente onde é que está o furo. Né? Se tem, aí depois é que a gente vai sentar e pensar a reforma que precisa. E não jogar um pacote que foi discutido com banqueiro, com seguradora, é só olhar a agenda do seu Marcelo Caetano, com quem ele se reuniu de julho a setembro, está lá, e é só olhar o mercado de previdência que já aumentou, parece que 20% já aumentou o mercado de previdência privada. Então, interesse sempre dos ricos. A questão é essa, por que é o pobre que tem que pagar sempre? Então, eu deixo esses questionamentos assim, essas considerações, e se há alguma coisa a responder, depois vocês respondem, né, no decorrer do debate. Obrigada. Obrigada, senadora Regina, pela participação, né, como sempre, né, tão competente e qualificada que Vossa Excelência faz. Nós vamos passar agora, quero registrar a presença do senador Valadares. Nós temos Gilmar, aliás, Dominici, secretário executivo da Associação Brasileira de Municípios, que eu vou passar a palavra a ele, mas antes pergunto ao senador Valadares se ele quer dar uma palavrinha agora ou depois. Presidente, eu agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Eu estava em outras comissões, inclusive na CMO, que está sendo, neste momento, sem um número legal de componentes dos partidos, mas eu tive que comparecer como na condição de mais antigo da comissão. Isso demandou um certo tempo para que chegasse aqui. Peço desculpas a Vossa Excelência e os convidados. Eu enalteço a iniciativa dessa comissão em debater assunto tão polêmico como é o da Previdência, notadamente a Previdência Municipal, tão desconhecida do Senado, do Congresso Nacional e da própria sociedade brasileira. Se fala muito na Previdência da União, mas pouco se fala da Previdência dos municípios, cujas dificuldades vêm se acentuando ao longo dos anos. Eu já fui prefeito, comecei minha vida política como prefeito. E, na época, não existia essa dificuldade que existe hoje para, inclusive, se criar um fundo e dar sustentabilidade a este fundo, garantindo assim a aposentadoria dos servidores da prefeitura. Na época, eu só tinha um cargo em comissão, quando era prefeito.
De lá para cá, as prefeituras encheram, lamentavelmente, os seus quadros, não só de servidores concursados, mas também de cargos em comissão. Isso, sem dúvida alguma, contribuiu para inchar a máquina administrativa e gerar mais obstáculos a um bom equilíbrio fiscal nas prefeituras. Eu queria saber da mesa, talvez seja através do doutor Wilson Antônio Romero, presidente da Anfip, se tem algum dado relacionado aos municípios do estado do Sergipe, algumas informações. Eu queria me inteirar, uma vez que represento o estado, da situação da previdência reinante nos municípios de Sergipe. Agradeço a todos. Muito obrigado, presidente. Obrigada, senador Valadares. Nós vamos fazer o seguinte, passar a palavra para Gilmar, senador Valadares e senadora Regina. Imediatamente a gente volta a palavra aqui para a mesa, até porque a senadora Regina fez questionamento, tanto a Romero como Max também vai usar da palavra, que houve questionamento também com relação à posição da CNM. Então, com a palavra, Gilmar, que representa aqui a Associação Brasileira de Municípios. Saudar a senadora Fátima Bezerra, a todos da mesa, uma satisfação estar aqui representando a Associação Brasileira de Municípios na discussão de um tema tão importante como esse. E eu faço questão aqui de ressaltar, né, que esse debate da reforma da Previdência sobre o enfoque dos municípios não está sendo tão, né, comentado e tão debatido como deveria ser. Por isso é muito importante este momento. Além do que foi falado aqui, eu acho que é importante nós ressaltarmos um outro problema grave com relação à reforma da Previdência. Nós vimos aqui o impacto que a Previdência tem na economia dos municípios, né? Agora, tem um outro detalhe importante aí, isso tem a ver principalmente com os estados do Norte e do Nordeste, que são estados com baixa arrecadação própria, ou seja, são cidades com receitas próprias muito baixas, com base de arrecadação baixa, com problemas de capacidade de gestão, que fazem com que as receitas dos municípios sejam baixas, altamente dependentes de transferências constitucionais, isso é uma realidade que todos nós conhecemos, e nós sabemos que, com a mudança na Previdência, principalmente desses municípios que têm economia rural, nós vamos ter um contingente muito grande de desempregados e de trabalhadores dependendo da Prefeitura. Então, ela vai ser prejudicada por conta da queda na arrecadação, da queda no comércio, não é? E, ao mesmo tempo, ela vai ser sobrecarregada por conta de ter que atender essas demandas sociais que vão ficar em aberto em razão, não é, que você vai diminuir o número de pessoas que estão recebendo, não é? Muitos vão estar desempregados, porque já atingiram uma idade que não consegue trabalhar mais. O trabalhador rural, a gente sabe de todas as dificuldades, e principalmente no Nordeste, altas temperaturas, situações completamente diferentes de outras regiões do país, e que vão lá atrás da onde? Da Prefeitura, para poder atender. Então, ela vai ter queda na arrecadação, não é? na movimentação da economia local, e, ao mesmo tempo, não é? Ela vai ter que atender essas demandas, não é? Desses trabalhadores que vão ficar desempregados e vão ficar dependentes de políticas públicas municipais muito mais do que são hoje. Então, eu acho que esse é um outro ponto importante. Nós estamos vendo aí, se olhar os relatórios aí dos últimos 2 anos, agora a revista Multicidades trouxe agora, essa semana, os dados mostrando toda a queda de arrecadação, né, do FPM e de outras transferências dos municípios, queda, pela primeira vez, queda no imposto sobre serviço, uma queda acentuada, né, quer dizer, tudo isso recai sobre os municípios, porque eles dependem dessas transferências ou mesmo dessa arrecadação própria para poder fazer frente, né, às suas contas. E nós estamos vendo que, com a reforma da Previdência, nós teremos um impacto negativo na economia dos municípios e uma sobrecarga nas prefeituras municipais que vão ter que atender essas demandas, né? Uma outra observação que eu gostaria também de
concordando com a senadora Regina, eu fui prefeito de Franca, São Paulo, até 2004, de 97 a 2004. Na época, eu tentei aprovar a criação de um regime próprio de previdências lá em Franca. Felizmente, a Câmara Municipal não aprovou. Não é? Porque eu digo que hoje muitos municípios estão com situações que a senhora relatou aqui, não é? Porque, mesmo tendo a restrição do certificado de regularidade previdenciária, nós temos muitos municípios que vão fazer o quê? Na hora da dificuldade, eles vão financiar o seu déficit cortando o repasse dos fundos municipais de previdência. Então, são esses pontos que eu acho importante de serem colocados. A ABM estará à disposição para debater, continuar discutindo, mas eu quero, mais uma vez, parabenizá-las, né, principalmente as senadoras aqui, por terem pautado esse tema, e eu acho que é importante os municípios e as entidades municipalistas refletirem mais sobre o que significa isso, porque, claro que um olhar de dizer o seguinte, olha, quanto mais restrição tiver, vai dificultar para os regimes próprios, né? Então, isso facilitaria para o município, vamos dizer assim. Mas e qual é o custo disso, né? Dos reflexos da diminuição do número de aposentados e das demandas que eu citei? Então, acho que tudo isso aí é importante a gente refletir, e nós estamos à disposição. Parabéns a todos aí pela iniciativa. Agradecer a Gilmar, também pela sua importante, né, contribuição. E nós vamos agora passar a palavra aqui para a mesa, começar por Wilson, por Romero aqui, para responder os questionamentos do senador Valadares e da senadora Regina. Se me permitir, senadora Regina, e Max também. Presidente, pois não. que eu vou ter que me tirar para uma nova reunião. Eu gostaria de ouvir a explicação de Vossa Excelência. Agradeço. Principalmente, como eu não trouxe um detalhe específico sobre Sergipe, nós sabemos que tem duas vertentes. Uma do grande endividamento dos municípios com o INSS, isso é uma coisa. E outra, a importância do repasse a cada um dos 70 e poucos municípios do Estado. Essa semana, no mais tardar no início da próxima semana, está no seu gabinete, senador. Vamos pedir para a nossa equipe providenciar esse levantamento e lhe repassar. Perfeito? Tá bom, muito obrigado. Então, e senadora Regina, que falou muito claramente sobre a desigualdade da reforma, de fato, e um outro enfoque que foi pouco tratado é o fato de que a reforma abre a possibilidade de que os fundos de previdência complementar nos municípios sejam negociados com o mercado. Isso ninguém lembra. Será que os senhores prefeitos estão tão, digamos assim, ambiciosos de poder negociar no mercado a aposentadoria daqueles que ganham um pouquinho mais acima do teto do INSS? Essa possibilidade é extremamente nefasta, porque, senão, estamos olhando com desconfiança a FUNPRESP, que é a possibilidade de os fundos municipais aderirem à FUNPRESP. Isso que tem governança regrada, controle de Previc. Imagine se a cada município for se vincular a uma corretora ou a um banco de investimentos para poder colocar lá todo o recurso oriundo daquilo que o servidor que ganha um pouquinho mais carreia para a sua aposentadoria. Então, essa porta aberta que a PEC originalmente traz é muito mais preocupante também. E, obviamente, que nós temos que continuar esse debate. É um longo caminho ainda. Estamos na comissão especial, mas, com certeza, eu acho que a serenidade e o próprio debate fará com que o movimento municipalista tenha uma visão um pouco mais crítica dessa reforma, não simplesmente buscando, digamos assim, minorar os problemas decorrentes do endividamento com o INSS, que é pesado, a gente sabe, mas que também vendo todo o conjunto dos servidores que serão atingidos e a movimentação da sua economia, não somente com o olhar da arrecadação do ISS, mas do conjunto dos tributos que depois originam o Fundo de Participação. Com a palavra agora, senhor Max Telesca, aqui representando a Confederação Nacional dos Municípios. Obrigado, senhora presidente. Só para falar sobre a questão dos prefeitos defenderem, a questão acorrem diariamente a Confederação Nacional de Municípios, mas são semanalmente dezenas de prefeitos com
problema de endividamento gravíssimo. Não, eu estou aqui pegando o gancho do nosso representante da Anfip. Não é que o endividamento é pesado. O endividamento vai inviabilizar as prefeituras. E isso é bastante significativo quando o próprio ministro do Tribunal de Contas da União, o senador Vital do Rego, agora antes-senador, disse o seguinte no final do ano passado. O ministro do Tribunal, eu colho aqui da imprensa do final do ano passado, uma entrevista que ele deu, que o acordo do Tribunal de Contas determinou a Casa Civil que realizasse uma auditoria, não, uma reforma da Previdência nos RPPS. O ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, afirmou que o sistema de previdência social nos estados e municípios é uma verdadeira bomba relógio, o que demonstra a necessidade de uma reforma previdenciária. Então, na verdade, o que tem acontecido? Eu trouxe um dado aqui da Confederação de 1.450 municípios com FPM zerado nesse início de ano. 1.450 municípios, praticamente uma quarta parte dos municípios brasileiros, ou mais de uma quarta parte, 26% dos municípios brasileiros hoje estão com FPM zerado no início do ano. Isso aí também vai gerar um impacto na economia local. Isso significa o quê? Isso significa menos investimento e até muito mais do que isso, não só menos investimento. Significa o que é mais básico. A prefeitura não vai ter como pagar salário. Já está acontecendo isso em Porto Alegre. Eu fui servidor do município de Porto Alegre. Porto Alegre está, todo mundo sabe, está parcelando salário. Então, imagine um pequeno município. Então, a questão da dívida previdenciária deve ser observada, sim, em conjunto com essa reforma. A Confederação Nacional de Municípios, ela entende também pelo viés do gestor, conhece a realidade local e sabe que as economias, a microeconomia vai sofrer em determinado ponto. Agora, o que está acontecendo agora? Vai faltar dinheiro para pagar salários. São 1.450 municípios com o FPM zerado no início do ano. E a dívida com o INSS é a seguinte, com a Previdência, com das dívidas das contribuições previdenciárias. É um cálculo bastante simples. Quem vai lembrar, na década de 90, é o mesmo cálculo. Quando se comprava um apartamento no Brasil não era o FCVS, Fundo de Compensação das Variações Salariais. A parcela era pequena. Então, quando se faz hoje um parcelamento no INSS, a parcela que o município paga, e muitas vezes não consegue pagar, porque vai ter que refinanciar, ela é corrigida por um determinado índice. E o saldo devedor, ele é corrigido por um outro índice. Em 2013, foi feito esse parcelamento. Hoje, a dívida, quando a parcela não consegue abater do saldo devedor. E quando se vai chegar ao final do parcelamento, quem chegar ao final do parcelamento, que isso é praticamente impossível nesse momento, vai se ter 3 vezes o valor da dívida. Então, o que a Confederação Nacional de Municípios busca é, sim, uma visão para a dívida previdenciária, porque vai estourar, já estourou. E isso não é que vai ser pesado, inviabiliza o sistema da Previdência Municipal, sim. Nós vamos passar a palavra agora para Guilherme fazer aqui as considerações gerais, e em seguida eu vou fazer também as considerações, senadora Regina, para a gente encerrar a presente audiência. Eu tinha entendido do tema dessa palestra, mas é bom que a gente, no desempenho, vê outras questões. Eu tinha entendido que nós tínhamos que tratar da previdência social, porque a previdência social, o regime geral de previdência social, é aquele que tem vínculo com a Seguridade Social e tem objetivo de natureza equalizadora do ponto de vista social. A previdência do setor público, ela tem outra conotação, tem outra construção institucional. É uma previdência dos chamados estamentos burocráticos do Estado, muito diferenciados e que têm, digamos assim, alguns direitos e alguns privilégios. Portanto, a gente tem que separar o joio do trigo. Em terceiro lugar, uma previdência privada, que a PEC também introduz lá. Mas previdência social, previdência de serviço público e previdência privada são 3 conceitos distintos. Se a gente chamar tudo porque é previdência e botar num bolo só, cria uma confusão razoável. Veja só,
a questão da vinculação da previdência do serviço público à previdência complementar privada, que é um tema que eu nem tratei, porque não tem nada a ver com melhoria da igualdade da economia dos municípios. Não tem nada a ver. Veja bem, e nem tem nada a ver com resolução do desequilíbrio fiscal. Pelo contrário, no curto prazo você agrava o desequilíbrio fiscal, porque você renuncia do ente estatal, seja ele da União, dos estados e municípios, você renuncia à contribuição dos servidores públicos acima de 5.531 e renuncia à contribuição estatal a um fundo de previdência complementar privado, ao mesmo tempo que os inativos ficam todos de responsabilidade do setor público. Então, você tem um interregno de 35 anos de acumulação de contribuições estatais para um ente que já está endividado. Como é que isso é a solução do problema fiscal? Isso é uma parte do problema. Isso resolve o problema dos fundos privados. Então, eu acho sim que existe um problema nas previdências dos estados e municípios, mas não é essa equação que está na PEC que resolve. Portanto, eu nem tratei desse assunto porque eu acho que isso não tem nada a ver com igualdade social. Isso tem a ver com acumulação financeira para financiar fundos de infraestrutura, se for o caso, ou para outros objetivos. Agora, do ponto de vista da Previdência Social, que é o regime geral de Previdência Social, cujo piso é um salário mínimo e o teto é R$ 5.531, aí sim, porque aí estão concentrados 70% dos benefícios de um salário mínimo e, no caso da Previdência Rural, é 99%. Aí sim nós temos uma clara relação da economia previdenciária com a economia dos municípios pequenos, dos agricultores pequenos, etc. E acho que, para finalizar, então fica uma outra exposição, para finalizar, que o objetivo coesão nacional, eu acho que era bom, nós estamos aqui numa comissão de desenvolvimento nacional, o objetivo coesão nacional é o objetivo básico da Previdência Social. É manter do Oiapoque ao Chuí o mesmo sistema de previdência social, igual e geral. As previdências do setor público são diferentes. Cada município, cada estado tem a sua. Mas a Previdência Social é única. E é a única que tem o objetivo de equidade social. Para isso é que você cria as contribuições da Seguridade. Então, acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Essa é a discussão de coesão nacional. Essa é a discussão de equilíbrio federativo. Essa é a discussão de representação regional. E a casa, para dar a última palavra, é essa aqui. Não é por qualquer razão que os 9 estados do Nordeste e os 7 estados da região Norte, né, são 9, 7, 16, congregam aqui a maioria da representação do Senado. Porque elas têm responsabilidade de pensar do ponto de vista de equilíbrio federativo e é por isso que a representação aqui é diferente da Câmara. Bom, fico por aqui, já falei muito. Obrigado. Bom, nós queremos aqui mais uma vez agradecer aos convidados que aceitaram aqui o convite. Consideramos o debate aqui extremamente importante, que vai ter continuidade, né, senadora Regina, até porque nós não estamos tratando de um tema qualquer, nós estamos tratando, né, de um tema que é muito caro à vida do povo brasileiro, que é a Previdência do Brasil, né? Hoje pela manhã, por exemplo, nós participamos de um debate, a reforma da Previdência e seus efeitos sobre os policiais, sobre os trabalhadores em educação. E lá a professora Bia dizia que, por mais legítimo que seja a preocupação hoje das mulheres, dos policiais, dos professores e dos trabalhadores rurais e das trabalhadoras rurais, porque a proposta de reforma da Previdência do governo Michel Temer ataca ainda mais duramente esses segmentos,
né? Mas, não obstante isso, não se trata aqui de uma disputa entre categorias. Na verdade, se trata aqui de uma disputa do ponto de vista de garantir o direito sagrado do povo brasileiro, que é o direito de ter a sua aposentadoria digna e justa. Lembrando, como professor Guilherme, lembrando, inclusive, que essa previdência do Brasil, a previdência social, longe dela ser ainda, né, Regina, a previdência ideal, mas lembremos que é por meio dela que mais de 90 milhões de pessoas, de norte a sul, né, têm direito à sua sobrevivência, né? Então, veja bem, quando nós trazemos esse debate aqui, do ponto de vista de qual o impacto dessa mudança que o governo quer fazer no Sistema Nacional de Aposentadoria do povo brasileiro, pensando exatamente qual o impacto real que ela vai ter na vida de cada cidade, na vida de cada família, na vida dos estados, na vida exatamente da nação. Isso aqui é a casa do contraditório, é importante a Confederação Nacional dos Municípios aqui estar presente para expressar o seu ponto de vista, assim como a Associação Brasileira dos Municípios, mas, na condição de presidente aqui da Comissão de Desenvolvimento Regional, junto com a senadora Regina, eu quero aqui dizer que o nosso objetivo aqui é exatamente alertar para as consequências drásticas que essa reforma trará, né, para a vida dos municípios brasileiros, em especial, claro, nós estamos falando aqui exatamente da vida dos pequenos municípios. Por quê? Porque, como foi colocado aqui, né, os benefícios pagos pela Previdência Social são o principal motor da economia em 7 de cada 10 municípios do país. Não fossem os benefícios previdenciários, a maioria dos municípios estaria na barbárie. A Previdência Social Pública brasileira é o maior sistema de redistribuição de renda do mundo. O impacto nas pequenas cidades, com menos de 50 mil habitantes, como nós verificamos aqui, a senadora Regina falou com muita propriedade, será gigantesco. Gigantesco. Então, acho que nós temos aqui a responsabilidade, né, de compreender que, veja bem, ninguém está aqui negando o debate dos ajustes que precisam ser feitos. Agora, o que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma é que, de repente, os ajustes sejam feitos, o ajuste fiscal ou qualquer outro, às custas do sacrifício exatamente do povo brasileiro. Eu fico, assim, às vezes, imaginando, senadora Regina, somente esse momento estranho que o país vive, né, de ruptura democrática, de um governo que não entra pela legitimidade do voto da urna, poderia usar da maneira como ele está usando, né? Os números que o professor Guilherme apresentou aqui do IPEA, eles são muito claros, né? Ou seja, se você pensar esse sistema de proteção social antes de 88 e a partir de 88, o quanto o Brasil avançou do ponto de vista de um Estado que não pode abrir mão de maneira nenhuma da defesa da cidadania, da defesa da dignidade, um Estado que não pode abrir mão de maneira nenhuma do seu papel de proteger direitos sociais fundamentais da população, né? Então, assim, é nesse sentido que eu também quero aqui dizer o seguinte, com todo respeito, mas lamento profundamente a posição da conferência, da Confederação Nacional dos Municípios. Acho que a CNM deve parar para refletir isso melhor, até porque essa posição que a CNM está apresentando aqui não reflete de maneira nenhuma o que a gente está constatando pelo país afora, pelo contrário. São os prefeitos e prefeitas com a mão na cabeça, imaginando, está entendendo? Repito, o impacto violento que isso terá lá para a economia, lá da pequena cidade, da bodega, lá na zona rural, Regina, a mercearia e o pequeno mercadinho lá na cidade. De repente, se a gente tiver que passar por uma catástrofe social como essa, que seria essas regras serem adotadas e você praticamente inviabilizar
direitos sociais, como o benefício de prestação continuada e como direito à previdência rural, à aposentadoria do trabalhador rural. Então, o que nós precisamos aqui, só para concluir, né, veja bem, né, nós temos insistido que quando nós fazemos a crítica da proposta de reforma da Previdência, tanto do ponto de vista do método como do ponto de vista do seu conteúdo, não fazemos a crítica pela crítica, até porque nós temos claro que tem outras saídas que deveriam ser adotadas, como a Anfip e várias entidades, inclusive, têm colocado, como, por exemplo, uma política econômica que estimula o crescimento da produção e o emprego, ampliando a arrecadação, como, por exemplo, a revisão do fim das desonerações das contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento das empresas, como, por exemplo, também a revisão das isenções previdenciárias para as entidades filantrópicas. Enfim, tem várias outras alternativas para, se necessário for, fazer o equilíbrio atuarial, ou seja lá, o que for necessário. O que nós não podemos, de maneira nenhuma, repito, aceitar uma proposta que vem ancorada numa mentira, quer dizer que tem déficit, tem rombo e não tem. Por que o governo fugiu até agora, por exemplo, da CPI da Previdência? Porque seria uma boa oportunidade para a gente aprofundar o debate. O que nós não podemos aceitar, e concluo mesmo, é uma proposta que tem uma lógica de muita desumanidade, de muita crueldade. Porque, professor Guilherme, você disse aqui hoje uma coisa que eu sempre tenho adotado também no debate que a gente tem feito sobre a Previdência. É impressionante, né? Porque não dizer um insulto, querer se estabelecer uma regra única para um país do tamanho do nosso, com todas as desigualdades que esse país traz do ponto de vista social, do ponto de vista regional, como foi exatamente o debate aqui em curso. Então, agradeço a todos e todas. Nós vamos tirar, senadora Regina, aqui dessa reunião, dessa audiência pública, um comunicado, uma nota, né, para que a gente possa distribuir junto às câmaras municipais, junto aos movimentos sociais, junto à Confederação, à Associação Brasileira dos Municípios, enfim, para que a gente possa divulgar essa nota pelo país afora, chamando a atenção, né, do que foi feito aqui, do impacto gigantesco, né, que essa reforma trará para a economia das pequenas cidades, pela a regra totalmente injusta que ela adota. E, mais uma vez, né, chamando a todos e todas para cerrar fileiras. Eu acho que uma proposta como essa não pode prosperar de maneira nenhuma. E seria muito bom que no dia 28 de abril, quando, mais uma vez, né, movimentos sociais, movimentos populares, amplas parcelas da sociedade estarão nas ruas lutando contra essa proposta de reforma, seria também muito bom que mais e mais prefeitos, Gilmar, pudesse aderir também e entrar nessa mobilização, porque o que nós estamos defendendo aqui é a cidadania das cidades, é a cidadania do nosso povo a ter direitos. Muito obrigada. Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião e convido para a próxima reunião da comissão a realizar-se no dia 26 de abril do corrente, às 10 horas, com a presença do ministro das Cidades, Bruno Araújo, que apresentará as ações da pasta para os próximos 2 anos. Essa presidência, mais uma vez, agradece a disposição dos convidados em comparecer à nossa comissão.